Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que manhã feliz. Que momento maravilhoso. Já me alegrei no Senhor nesta manhã por estar testemunhando esse momento tão bonito, esse momento tão especial. Eu quero convidar a todos que possível para se acomodarem, com exceção dos irmãos e das irmãs que estão voltando pós-batismo, que os demais vamos nos acomodar agora um pouco para meditarmos na poderosa e santa Palavra de Deus. Quero falar nesse momento da minha alegria de poder estar aqui nesta manhã. Quero falar do privilégio de poder vos ministrar a Palavra de Deus nesta manhã. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação para sempre. Deixar aqui registrado a minha gratidão ao amado pastor Davi Boa Sorte, pastor presidente dessa igreja. Agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de toda a sua família. Me sinto privilegiado e agradeço a Deus pela oportunidade através do pastor Davi Boa Sorte. Quero convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para iniciar a nossa fala nessa manhã. Vamos ler em Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 13. Usaremos esse verso para iniciar a nossa fala nesta manhã. Efésios, capítulo de número 2 e o verso de número 13. Quem encontrou pode dizer amém. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Com a ajuda de Deus, eu quero falar um pouco nesta manhã sobre o poder do sangue de Jesus sobre as obras do pecado. Quero falar sobre o poder do sangue de Jesus sobre as obras do pecado. Para entendermos isto, é preciso nós observarmos a palavra de Deus a partir da criação. Quando lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nós aprendemos que o homem é a obra-prima de Deus. Se lermos os textos no livro do Gênesis, aprenderemos que para todas as coisas que Deus fez, Deus usou o poder da fala, o poder da sua voz.
dizia Deus: haja, e automaticamente havia. Mas quando Deus quis fazer o homem, está escrito que Deus usou as suas próprias mãos, fez o homem do pó da terra, segundo a sua imagem e semelhança. Soprou no homem o fôlego da vida e deu para o homem capacidade para dominar todos os animais da terra e para governar a terra. Mas também aprendemos no livro do Gênesis que o homem recebeu de Deus orientação para que não pecasse. E está escrito no livro sagrado que a palavra de Deus diz ao homem que no dia que o homem pecasse, esse dia o homem morreria. Automaticamente, quando o homem infelizmente pecou, o homem passou a ser sujeito a 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, a separação da alma e do espírito do corpo. A morte espiritual, a ausência de Deus na vida do homem. E a morte eterna é quando o homem já está morto espiritualmente e é submetido à morte física. Então ele morrerá eternamente e será perdido por todas as eras e por toda a eternidade. Quando o pecado entrou no mundo, entrou todos os males. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3 e verso 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 5 e versículo 19 diz que pela desobediência de um só homem, nós fomos todos feitos pecadores. Romanos capítulo 6 e verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Tiago capítulo 1 e versículo 5 diz que a iniquidade sendo aceita, ela gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Mas Deus, diz a Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 8, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então observem bem que Deus quis em todo o tempo, em todas as eras, em todas as oportunidades, resgatar o homem do pecado, resgatar o homem da sua vã maneira de viver. Porque quando nós analisamos a Bíblia Sagrada em relação ao pecado na vida do homem, nós aprendemos que o pecado, ele descaracterizou o homem. Ele afastou
o homem de Deus, distanciou o homem de Deus, e ele vai causar e causou na vida do homem alguns defeitos que só podem ser corrigidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É por isso que o texto diz: nós que antes estávamos longe de Deus por causa do pecado, fomos agora aproximados de Deus novamente pelo sangue de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o pecado nos tornou refém. Quando nós analisamos a Bíblia Sagrada, entendemos que o pecado, ele fez e deu legalidade a Satanás para nos captar. Nós nos tornamos refém do pecado. Nós nos tornamos refém de Satanás. A imagem que eu quero que vocês projetem na mente de vocês é a imagem de alguém tomado, arrebatado e dominado pelo sequestrador. Satanás é o sequestrador. O pecado que estava em nós deu a ele legalidade para que ele nos raptasse, para que ele nos tornasse refém. E por muito tempo nós estivemos refém de Satanás por causa do pecado. Mas quando lemos a Bíblia em Atos, capítulo de número 20 e versículo de número 28, nós aprendemos que o pecado nos tornou refém. Mas aprendemos também que o sangue de Jesus Cristo nos resgatou das garras de Satanás. Não sei se você entendeu essa palavra. Atos 10 e 28 diz que Jesus nos resgatou, é tirar, é tomar com o seu próprio sangue. O pecado fez com que nós nos tornássemos refém, mas o sangue de Jesus nos resgatou. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Teve um preço, uma vez que o pecado deu a Satanás legalidade, para que ele nos tornasse refém, para que ele nos sequestrasse, nos dominasse, para que fizéssemos tudo o que ele quisesse que fizesse. Foi necessário que um preço de resgate fosse dado, para que você fosse arrancado das garras de Satanás e pudesse dizer: eu sou livre, pelo sangue de Jesus eu sou livre. E esse preço é o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos resgatou das mãos do sequestrador. Quando lemos Hebreus capítulo 9 e versículo de número 22,
diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão. O sequestrador, quando nos arrebatou para si, trazendo contra nós toda sorte de males, guerra, insegurança, enfermidade, distanciamento de Deus e, por fim, a morte eterna. Nós estávamos presos como um passarinho na gaiola de nós mesmos, sem força e sem condição para escapar. Mas Cristo permitiu, como Cordeiro de Deus, e doou a sua própria vida, e permitiu que o seu sangue precioso fosse derramado, para que nós fôssemos remidos dos nossos pecados. Quando Hebreus 9:22 cita que derramamento de sangue é necessário para que haja remissão, o sentido é: sem derramamento de sangue não há remissão, sem derramamento de sangue não há compensação, sem derramamento de sangue não há paga, a dívida fica ativa. Mas uma vez que o sangue de Jesus foi derramado, a dívida foi paga, e agora você é livre, justificado, perdoado pelo sangue de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, diz que em Cristo temos a redenção. O sentido deste texto é: em Cristo temos a redenção. É o mesmo que em Cristo fomos resgatados. É o mesmo que em Cristo fomos libertos. Em Cristo temos a redenção pelo sangue de Jesus. Em primeiro lugar, o pecado nos tornou refém na mão do sequestrador, mas o sangue de Jesus nos resgatou. Em segundo lugar, o pecado nos tornou leprosos diante de Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada e buscamos entender sobre o pecado e sobre os males que o pecado causa na vida do homem, nós aprendemos que a lepra é uma figura que, dependendo do contexto, pode simbolizar o pecado na vida de uma pessoa. Ao lermos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em Levítico, no capítulo de número 13, nós aprendemos que a lepra tornava o homem imundo. Todo homem que era declarado leproso, ele era considerado pela lei levítica imundo. No capítulo 13 do livro de Levíticos, no capítulo 13, versículo 46, diz que o leproso era obrigado a habitar fora do arraial. Ele precisava ser conduzido para o leprosário, onde ele era levado para viver separado da sociedade, distanciado da família, distanciado da congregação de Judá, distanciado de tudo e de todos. Na maioria das vezes, eram pessoas irrecuperáveis. Pouquíssimos tinham a felicidade de serem curados. Analisando a Bíblia Sagrada, aprendemos que o pecado nos tornou como leprosos diante de Deus. O pecado nos afastou de Deus.
nos separou da presença de Deus. Vivíamos longe, distantes, como aquele que vive distanciado, separado, como no leprosário. O pecado nos tornou como leprosos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando lemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aprendemos que o sangue de Jesus nos torna puro. Aprendemos que o sangue de Jesus nos torna limpo. Aprendemos que o sangue de Jesus tira toda mancha. Aleluia. Aprendemos que o sangue de Jesus arranca de nós toda a impureza. O sangue de Jesus faz em nós o que o fogo faz com o ouro, purifica, limpa-nos de toda mancha, de toda imperfeição. Houve um tempo que estivemos como leprosos, distante de Deus. Houve um tempo que estivemos como leprosos, separados de Deus. Mas houve um dia que, pela graça de Deus, nós fomos mergulhados neste sangue, imunizados por esse sangue, alcançados por esse sangue, lavados por este sangue. E aí nós fomos purificados por causa desse sangue, nos tornamos limpos por causa desse sangue. Foi arrancado de nós toda mancha por causa deste sangue. Agora nenhuma mancha há mais sobre ti, nenhuma mancha há mais sobre mim. Toda mancha foi arrancada, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aralamas, aralamas, erecalamas, aralamas, erelemicalamas, aralamas. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7, disse João: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos sentido permanente, se andarmos sentido continuamente, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Dá para dar glória a Deus por isso, de todo o pecado. Você agora está limpo. Você agora não precisa se esconder de trás de uma capa para ocultar as marcas da lepra, porque agora o sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te purificou, o sangue de Jesus te limpou. Você está limpo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava. Quando lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, aquele que nos ama, Jesus, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, no seu sangue nos lavou de nossos pecados. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz que nossas vestes foram lavadas e as branqueadas no sangue do Cordeiro de Deus. É interessante porque
Apocalipse 7:14 fala daqueles que vieram de tribulações. Eles agora estavam glorificados debaixo do trono de Deus. Estavam vestidos de vestes brancas. E na visão João testemunha que eles estavam louvando ao Senhor. E há uma interrogação: quem são estes que estão alegremente cantando? Quem são estes que estão alegremente glorificando a Deus? E a resposta foi: estes são aqueles que vieram de tribulações. O entendimento é que estes são mártires. O entendimento é: estes são aqueles que vieram de serem assassinados por causa do nome de Jesus, porque foram perseguidos e foram mortos por causa de Cristo e pela causa do Evangelho. Mas o mesmo que testemunhava agora afirma: agora eles estão vestidos de vestes brancas, porque suas vestes foram lavadas e as branqueadas no sangue do Cordeiro. Aleluia. Isaías capítulo 1 e versículo 18 diz a Bíblia Sagrada: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como um carmesim, se tornarão como a branca lã. O pecado nos tornou leprosos diante de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu lembro agora quando Satanás apareceu a Mude, e Satanás disse para Mude, sarcasticamente diz: você agora é crente, então quer dizer que agora você é salvo? E sorriu sarcasticamente. E Mude diz: agora eu sou salvo, Jesus me perdoou de todo o pecado. Ele disse: como podes dizer agora eu sou salvo, depois de ter cometido tantos pecados? E aí o inimigo começou a apresentar para Mude uma lista que parecia interminável, de inúmeros pecados que ele tinha cometido ao longo de sua vida. E depois de apontar os inúmeros pecados e diversos pecados, Mude então disse: verdadeiramente eu cometi todos esses pecados. Na verdade, os meus pecados são mais do que estes, porque tem aqueles que eu cometi através da mente e que você não sabe porque não é onisciente. Eu reconheço que pequei, eu reconheço que pratiquei todos esses delitos, mas agora eu conheci uma verdade, e é por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: eu sei, eu reconheço, eu me lembro que cometi todos esses pecados, mas agora também eu tenho consciência que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Eu não preciso me esconder mais, eu não preciso andar escondido mais, eu não preciso da capa que guarda as minhas lepras, elas não existem em mim mais, porque agora eu fui lavado pelo sangue, redimido pelo sangue,
justificado pelo sangue, purificado pelo sangue, limpo pelo sangue de Jesus. Quantos são lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Em terceiro lugar, o pecado nos tornou réu. O pecado nos tornou réu. O pecado nos tornou réu. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o pecado, ele nos tornou réu. Romanos capítulo 6 e versículo 23. O salário do pecado é a morte. Réu, autor de crimes, autor de delito, espiritualmente um criminoso. E o pecado nos tornou réu de morte. Olhe para mim, eu quero que você tente projetar na sua mente alguém que foi encontrado em culpa. Todos nós fomos encontrados em culpa por causa dos nossos pecados, porque o pecado de Adão passou para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, e assim todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E nós nos tornamos réus. Então projete comigo alguém algemado, encontrado em culpa e sendo levado pelo acusador para a morte, para a execução, para a morte eterna. Esse era o nosso estado. O pecado nos aprisionou, nos algemou, nos manteve cativo. E Satanás estava nos mantendo no corredor da morte. E quando nós estávamos para perecer, Jesus foi dado por Deus a nós por causa do seu amor. E quando lemos 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, Paulo escreveu dizendo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu acho que tem alguém aqui que é grato, porque Jesus te alcançou quando você não tinha mais esperança. Quando eu me lembro que espiritualmente eu estava sentenciado à morte eterna. Quando eu me lembro que espiritualmente eu estava algemado, porque o pecado me tornou réu. Quando eu me lembro que espiritualmente eu estava no corredor da morte. E quando eu tenho acesso à palavra de Deus, que eu tenho a informação de que Cristo entrou no meu caminho. E Ele, vou usar aqui uma linguagem trazendo para mim, dizendo: eu quero resgatar Joenils. Ele não merece, não fez nada por merecer, mas eu o amo de tal maneira que estou disposto a dar a minha vida para que ele seja resgatado e para que ele tenha vida e vida com abundância. Muitos de nós estávamos na feitiçaria, muitos de nós estávamos na prostituição,
Muitos de nós estávamos dominados pela idolatria. Muitos de nós estávamos numa ignorância tão terrível que os nossos olhos estavam fechados para Cristo e para Deus. Estávamos algemados no corredor da morte. Mas agora, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz a Bíblia: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alama, xerere, calama, eride me cachari, labaceri andalai. Não adianta, Satanás, não adianta. Estes que estão aqui, Satanás, tu perdeu. Porque um pregador falou para nós e nós cremos que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu sou limpo, eu sou perdoado, eu sou alcançado, eu sou justificado. Cristo me amou, o meu nome está escrito no livro da vida, eu sou perdoado. Eu quero que você analise, por favor, no mundo espiritual, que você analise um tribunal. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 10, a Bíblia diz que o diabo nos acusa diante de Deus, de dia e de noite. Ele tem que morrer. Ele não pode ser perdoado. O pecado dele foi muito grave. Ele precisa morrer. Ele não pode ser perdoado. Eu estou dizendo que o pecado nos tornou réu, e réu de morte. E Satanás queria muito acelerar esse momento, para contrairmos morte física, enquanto estávamos mortos espiritualmente. Porque Satanás sabe que enquanto alguém está morto espiritualmente, se o tal contrair a morte física, então ele estará morto também eternamente, e morto eternamente significa perdido por todas as eras e por toda a eternidade. Satanás queria acelerar esse momento. Apocalipse 12, 10, me permita citá-lo novamente. O diabo nos acusava diante de Deus de dia e de noite. Mas no versículo 11 diz: mas os crentes, a gente, você, eu, a gente, mas os crentes o venceram pelo sangue do Cordeiro. Daria até para ser melhor esse glória e esse aleluia. Satanás está dizendo ele precisa morrer. Satanás está dizendo ele pecou.
Satanás está dizendo: ele precisa ser afastado ainda mais. Satanás está dizendo: ele é réu, porque o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia está dizendo, porque está escrita: mas os crentes o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não foi pelo terço, foi pelo sangue do Cordeiro. Não foi por João e por Pedro, foi pelo sangue do Cordeiro. Você venceu pelo sangue do Cordeiro. Você tem vida pelo sangue do Cordeiro. Você está imunizado pelo sangue do Cordeiro. Agora você é do céu pelo sangue do Cordeiro. Agora você está perdoado por causa do sangue do Cordeiro. Permita, por favor, permita-me citar novamente Apocalipse 12, versículo 10. O diabo nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Aí vem 1 João, capítulo 2 e versículo 1. João diz assim, olha para cá: filhinhos. Aqui ele está escrevendo para crentes. E era um hábito de João chamar os irmãos de filhinhos. E ele diz: filhinhos, não pequeis. É o mesmo que dizer: filhinhos, vigiai. Filhinhos, sejam prudentes. Filhinhos, sejam cuidadosos. Filhinhos, sejam temerosos. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, não permaneça no pecado. Se pecar, não aceite permanecer no leprosário. Se pecar, disse João, temos o advogado. Não sei se você entendeu. Eu vou tentar melhorar aqui a informação. Eu estou dizendo que o pecado nos tornou réu. Eu quero que você projete na sua mente um tribunal onde Satanás está nos acusando. O pecado nos algemando, nos distanciando de Deus. Satanás querendo acelerar a nossa morte para adquirirmos morte eterna. Aí João está dizendo: mas nós temos um advogado. Advogado aqui é consolador, paracleto. Temos um advogado, e ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado. Lá estava eu indo no corredor da morte, mas o meu advogado entrou na frente e disse: eu quero tirar Joenilson da algema, eu quero libertá-lo da morte. Eu o amo de tal maneira. Satanás está dizendo: mas ele pecou. E Jesus está dizendo: mas eu quero justificá-lo. Satanás está dizendo: mas não é barato, é caro. Jesus está dizendo: o preço eu pago. Satanás está dizendo: não é prata e nem é ouro, é mais caro, é sangue. E tem que ser sangue de inocente, tem que ser sangue de santo. Jesus diz: eu sou santo, santo, santo. Se o preço é sangue, então eu pago. Jesus pagou o preço. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus pagando o preço. Quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus rasgando a promissória da minha dívida. Agora eu estou liberto, a algema foi quebrada, fui purificado, banhado no sangue, remido pelo sangue. Agora eu sou nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Meu alvo agora é o céu, eu vou para o céu.
Jesus me espera no céu, porque agora eu estou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Quem está lavado, quem reconhece, quem glorifica a Deus por isso? Eu estou dizendo que o pecado nos tornou réu, mas que o sangue de Jesus nos justifica. Romanos capítulo 3 e verso 24, Jesus é o justificador e gratuitamente nos justificou pelo seu sangue. Vou dizer de novo, para dar oportunidade de você agradecer a Ele nesse culto de Santa Ceia. Jesus é o justificador e gratuitamente nos justificou pelo seu sangue. Gratuitamente para nós, mas para Ele foi caro. Foi o sangue, nos justificou pelo seu sangue. Romanos capítulo 5 versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Quem reconhece isso? Quem reconhece isso de verdade, por favor? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira eterna. Agora, justificado pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Amém. Em último lugar, o pecado nos tornou escravos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e buscamos entender a doutrina do pecado, nós aprendemos que a escravidão é uma figura que representa o estado do homem no pecado. E é bíblico. Jesus disse em João no capítulo 8 e versículo 34, Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olhe para mim para você entender. Todo aquele que comete pecado, disse Jesus, é escravo do pecado. O pecado nos tornou escravos. O escravo, ele é dominado por alguém. O escravo, ele é obrigado a fazer o que o seu senhor manda. É por isso que muitos dizem: eu não queria matar, quando eu vi já tinha feito. Eu não gostaria de ser um fumante, mas eu não consigo deixar. Eu não gostaria de ser rotulado como um prostituto, mas eu não consigo deixar. É porque é escravo do pecado. O pecado, ele escraviza, e o escravo, ele é dominado. Ele não tem vontade própria, se podemos dizer assim. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, olha para cá, nos comprou. Porque comprar é uma forma eficaz de resgatar o escravo. É só você pegar tudo que você sabe sobre escravidão. Você pode usar até a mentalidade da dinâmica usada na escravidão do Brasil. Pode servir para você entender essa linguagem de figura. Onde o escravo era negociado como uma mercadoria. Então, quando nós analisamos esta figura onde a Bíblia deixa-nos entender que o pecado nos tornou escravos de Satanás, entendemos também que para sairmos desse estado de escravidão, seria necessário que alguém nos adquirisse
esse resgate custou um preço. E é aí que nós entendemos que o pecado nos torna escravo, mas que o sangue de Jesus Cristo nos comprou. O sangue de Jesus nos comprou. Literalmente, o sangue de Jesus nos comprou. Não pode mais haver invasão. Você agora tem dono, você está comprado pelo sangue de Jesus. Quem está comprado pelo sangue de Jesus? O sangue de Jesus nos comprou. Ele nos comprou para libertar. Olha a diferença. Ele nos comprou para libertar. Ele não nos adquiriu para oprimir. Ele nos adquiriu para libertar. Ele nos adquiriu para nos dar vida. Ele nos adquiriu para nos dar vida com abundância, para nos dar liberdade. Isso é alforria, isso é libertação. Quando lemos Apocalipse capítulo 5, versículo 9, eu estou dizendo que o pecado nos escravizou, e estou dizendo que o sangue de Jesus nos comprou. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João testemunha um louvor executado no céu. E ele diz que o louvor executado no céu dizia assim: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que agora está vivo para sempre. Ele é digno porque ele foi morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. É compra. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20 diz: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai-vos a Deus. Por isso fostes comprado por um bom preço. Jesus me comprou, tirou de mim o estado de escravo, me deu um banho de perdão, calçou os meus pés, me vestiu de novas vestes, escreveu o meu nome no livro da vida. Está lá, no livro da vida, lá no céu, no livro da vida. E agora Satanás não tem mais direitos sobre mim. A legalidade que ele tinha por causa do pecado, ele perdeu. Entenderam isso ou não? Porque agora Jesus me comprou. Eu sou de Jesus porque Jesus me comprou. Eu sou de Jesus porque Jesus me comprou. Eu quero finalizar contando para vocês. Eu acho que vocês já devem ter ouvido. Conta-se a história de um menininho. Olhe para mim. Um menino muito inteligente. Ele morava na zona rural. E um dia ele conseguiu fazer para brincar um barquinho de madeira. Todo dia ele chegava da escola e ele pegava o seu barquinho, tinha um riachinho, um córrego no fundo de sua casa, e ele então colocava o seu barquinho, corria lá para frente, ficava esperando a correnteza trazer o seu barquinho, e ele fazia isso por muitos dias, era o seu divertimento. Um dia a correnteza estava forte,
e o barquinho do menino foi levado. Ele ficou muito triste. Disse: mamãe, perdi o meu barquinho, a correnteza levou o meu barquinho. E a mãe dizia: mas meu filho, você não precisa ficar tão triste assim, você é tão inteligente, faça outro barquinho. Entenda, por favor, faça outro barquinho. Diz: não terá a mesma graça, mamãe. Passado um tempo, aquele menino foi levado à cidade pelos seus pais. Sem saber explicar, ao adentrar em uma loja, sem que ninguém soubesse explicar, ele viu e conheceu imediatamente que o seu barquinho estava numa vitrine. E nele tinha um emblema. Ali estava o preço que aquele barco estava custando. Quando ele conheceu o barco, ele disse para o vendedor: moço, esse barco aí é meu. Eu preciso levá-lo de volta, eu tinha perdido, mas agora encontrei, devolve o meu barco, moço. E o moço diz: olha, como assim seu? Ele diz: fui eu que fiz, é meu. Ele diz: eu não duvido que você fez, mas para você levá-lo, terá que pagar o preço que está na etiqueta. O menininho olhou o preço. Para aquele momento não dá. Era um preço elevado. Mas ele voltou para casa determinado a juntar tudo, todo o recurso que o papai e a mamãe lhe desse para finalmente resgatar o seu barco. Preste atenção, e quando ele tinha o valor necessário, ele voltou àquela loja. Para a sua felicidade, o barquinho ainda estava lá, guardado, dentro de uma vitrine, trancado. E ele disse: moço, eu vim buscar o meu barco. E o moço diz: mas você pode pagar? Ele disse: sim, está aqui. Derramou aquele tanto de miúdos, dizendo: pode contar, está tudo certo, é o preço que o barco custa. O valor estava certo. Então o vendedor foi lá, desencadeou a vitrine, tirou o barco de lá, arrancou a etiqueta e entregou o barco ao menino. E ele então olhou para o seu barco, examinou o seu barco, apertou sobre o peito e disse: barquinho, barquinho, você agora é meu 2 vezes. Primeiro, porque fui eu quem te fiz. Segundo, porque fui eu quem te comprei. Tem muita gente inteligente aqui que já entendeu. Are machara eremeka. Fique de pé dando glória. Ide calamas. Eremene canta la machere anda la bagás. Erin mexere anda la massubri canta la bagás. A gente é como esse barquinho. O Senhor nos fez com suas próprias mãos, com tanto amor, com tanto carinho. Mas um dia a correnteza do pecado nos levou para distante de Deus. Deus poderia ter nos fulminado e feito outro povo, mas Ele preferiu nos comprar e nos resgatar de novo. Por muito tempo Deus buscou nos resgatar. No tempo da inocência, no tempo da consciência, no tempo do governo humano, no tempo dos patriarcas, no tempo da lei. E em todos esses períodos Satanás nos manteve presos na vitrine do pecado. Aí Deus diz: mas eu amo o homem de tal maneira, eu preciso resgatar, mas para resgatá-lo
é necessário que o sangue do cordeiro, tem que ser um cordeiro santo, intocável, justo. Aí a Bíblia diz assim: e Deus olhou dos céus à terra e não viu nenhum justo sequer. Então ele mandou Jesus, o seu filho amado. E quando a cruz teve Jesus, e quando o seu sangue inocente foi derramado até a última gota, ali o preço foi pago. A gente estava lá, preso na vitrine, escravizado, leprosos, réus. Mas o vendedor teve que abrir a vitrine, teve que arrancar a etiqueta, dizendo: saia para fora, porque você agora está comprado. Você agora é de Cristo. Cristo te comprou. Cristo te comprou. Eu não sei se você consegue glorificar e agradecer por isso. Cristo te comprou. Olhe para essa pessoa perto de você, o que eu faço raramente, e diga: olha, você agora é de Deus duas vezes. E eu queria que você começasse a dar glória a Jesus por isso. Você é de Deus duas vezes. Diga: primeiro, porque foi Ele que te fez. Segundo, porque foi Ele quem te comprou. Quem pode agradecê-lo por isso? Quem pode glorificá-lo por isso? Eu gostaria de ouvir da igreja pentecostal, da igreja comprada, da igreja remida, da igreja purificada, o brado de aleluia. Onde está o glória? Onde está o louvor? Onde está o amém? Onde está a mão levantada que agradece? Onde está a mão levantada que glorifica? Onde estão os lábios que falam em línguas estranhas e agradece? Você está comprado, você está remido, você está justificado, você está imunizado pelo sangue de Jesus. Ele calabaxeria da mãe. Se eu fosse você, eu começava na glória. E quando você na glória, Ele te cura nesta manhã. Se eu fosse você, eu começava a falar em línguas estranhas. E quando você fala em línguas estranhas, Ele visita a tua família nesta manhã. Comece a glorificar, porque o sangue de Jesus nos purifica. E justiça pela minha vida. Onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo e que são gratos pelo sangue de Jesus? Você entendeu essa mensagem nessa manhã? Você entende o valor do sangue de Jesus? Então agradeça mais um pouco, por favor. Por favor, por favor. Nós estamos em volta à mesa do Senhor. Daqui a pouquinho vamos comer deste pão e beber deste cálice. Seja grato. Somente pelo sangue. Segura a música, por favor, só um instante. Eu quero ouvir a voz da igreja. Não é possível que nós estamos falando do sangue de Cristo que nos justifica e que não haja em nossos lábios palavras para louvar ao Senhor nesta manhã. Por favor, sejam gratos. Por favor, sejam gratos. Oh, se não for pedir demais, levante uma das suas mãos para agradecer. Por favor, sejam gratos. Comece a falar palavras que glorifiquem o Rei que te perdoa. Comece a falar palavras que glorificam o Rei que te abençoa. Comece a usar de palavras que exalte ao Rei que te perdoa. Receba do Espírito de Deus alegria nesta manhã. Eu vou deixar a igreja glorificar por um instante. Aqui no altar, homens e mulheres de Deus, glorificar a Deus por um instante. Oh, tente projetar na sua mente quem você era e o que Ele se tornou você ser agora.
Está pegando, o fogo está pegando, o Espírito está soprando, a govalha vai aumentando. Por um instante vamos agradecer pelo sangue. Não é todo dia que os pregadores estão falando do sangue. Não é todas as vezes que nós estamos falando do sangue. É necessário lembrarmos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Enquanto nós estamos falando do sangue de Jesus, os enfermos estão sendo visitados. Sejam curados agora, sejam curados agora. Satanás não resiste o poder do sangue de Jesus. Receba a vitória agora. Receba, Senhor, o louvor da tua igreja, que reconheça o valor do sangue de Jesus, o teu Filho amado, e que te glorifica, Senhor, pelos benefícios que o teu sacrifício nos proporciona.